Hoje a gente vai mergulhar fundo num território bem íntimo, um lugar onde aquilo que não é dito, de alguma forma, é sentido. Nós vamos explorar aquela conversa silenciosa, sabe? Que acontece dentro da gente, quando a mente escolhe o corpo para ser seu porta-voz. Tem um instante, um momento tão, mas tão rápido que é quase impossível perceber. Ele acontece logo antes da dor se instalar. Um pouco antes daquele aperto no peito dar o ar da graça. Bem antes da tensão nos ombros virar um peso que a gente carrega por aí. É uma pausa minúscula, um momento de hesitação que, olha, quase ninguém nota. E é nesse silêncio que o corpo parece pedir licença, numa pergunta que a gente raramente escuta. Olha, vou ter que falar por você, tá? Tudo bem? Então, vamos tentar decodificar essa linguagem. O ponto mais importante aqui é entender que isso não é uma guerra, é, na verdade, um diálogo. A psicossomática, ela não é uma inimiga. Pensa nela como a linguagem que o corpo adota quando a mente se cala, quando uma emoção não tem para onde ir, ou quando a alma precisa de espaço, mas simplesmente não existem palavras. E cada sintoma, cada sinal que aparece sem uma causa física óbvia, carrega uma história. Por exemplo, aquele aperto no peito pode muito bem ser o peso de uma tristeza que ficou ali, parada, estagnada, uma emoção que não achou outra porta de saída. Já a tensão no pescoço, aquela rigidez, pode ser o registro físico de hábitos antigos, de controle e de vigilância constante. É como um estado de alerta que virou crônico e se instalou ali, nos músculos. Aquela dor no estômago, ela pode ser o eco de um medo que foi engolido. Algo que não deu para digerir, nem para colocar para fora e que agora vive ali, latente. E a falta de ar, talvez seja a manifestação de algo que não houve permissão para sentir. Uma emoção tão forte, tão avassaladora, que o próprio ato de respirar fundo foi contido. E aqui, um ponto que precisa ficar muito claro. Isso é real, não é imaginação, não é invenção e, com toda certeza, não é exagero. São emoções concretas que encontraram a única linguagem que não pode ser ignorada, a do corpo. Quando essa compreensão começa a se instalar, uma mudança muito profunda acontece. A perspectiva sobre o próprio corpo, ela se transforma. É aqui que a chave vira. A dor deixa de ser vista como uma punição e passa a ser vista como comunicação. O corpo não está castigando, ele está tentando ser ouvido. E a tensão deixa de ser um sinal de falha pessoal. Ela se torna um registro de uma história. Cada nó, cada ponto de rigidez é um capítulo da jornada de uma vida inteira. E talvez a verdade mais importante de todas seja esta: o corpo nunca grita de raiva. Ele grita por cuidado. É um pedido de atenção, de acolhimento. Mas quando se começa a escutar o corpo como um mensageiro e não como um adversário, uma camada ainda mais profunda aparece. E uma pergunta inevitável começa a tomar forma. Se tudo isso vem de emoções que não foram expressas, então onde é que elas se escondem nos comportamentos do dia a dia? E a resposta para isso revela que a psicossomática é só a pontinha do iceberg. Ela é o primeiro aviso. É o sinal mais visível de um sistema emocional muito mais complexo que vive logo abaixo da superfície. E nesse sistema submerso moram os microcomportamentos. São aqueles reflexos emocionais silenciosos, sabe? Como a dificuldade de dizer não, a necessidade de agradar todo mundo o tempo todo, ou a tendência de assumir responsabilidades que nem são nossas. São mecanismos criados para sobreviver àquilo que o corpo carregou por anos. Entender isso é fechar um ciclo, é a conclusão da jornada de decifrar o que o corpo está dizendo. E, ao mesmo tempo, é o ponto de partida para a próxima investigação, a dos comportamentos invisíveis. Aquelas coisas que a gente faz no automático, quase sem notar, mas que lá no fundo revelam a arquitetura completa da nossa história emocional. E é para lá que a gente vai agora. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa que conecta todo mundo de um jeito muito íntimo.
Sabe aquele momento em que a mente resolve falar, mas usando a voz do corpo? É o que a gente conhece como psicossomática emocional. Vamos começar com uma provocação. E se aqueles sintomas que aparecem, aqueles desconfortos, na verdade, nunca tivessem nascido no corpo? Já aconteceu de o corpo sentir algo muito antes da gente conseguir entender o porquê? Aquele aperto. Aquele nó na garganta. O coração que, do nada, dispara. A tensão no estômago. E aquele peso constante nas costas. Todos esses sinais, eles acontecem como se tivessem uma causa física bem clara, né? Mas e quando todos os exames voltam normais? Pois é, muitas vezes a causa não está ali. Isso tem um nome, psicossomática emocional. É o exato momento em que o corpo se torna o porta-voz da mente, traduzindo em sensações físicas aquilo que a gente não consegue processar ou colocar para fora. E olha, isso quebra um mito gigantesco. Muita gente escuta psicossomático e já pensa, é coisa da cabeça, num tom de descaso, como se fosse invenção. Mas a realidade é o extremo oposto. Não é invenção. É a mente tentando nos proteger, usando a única linguagem que ela tem certeza que vai ser ouvida, a do corpo. Mas por que o corpo? Pensa um pouco. Pensamentos a gente consegue ignorar, né? Deixar para depois. Emoções a gente minimiza, diz que não é nada demais. Conversas internas difíceis a gente adia sem parar. Agora o corpo não dá para ignorar. A dor tá ali. É que a comunicação do corpo é diferente. Ela é direta. Dor é dor, ponto. Ela é imediata. A sensação é agora. E talvez o mais importante, é impossível de silenciar. É como um alarme que não para de tocar até receber atenção. E isso nos leva a uma verdade poderosa. Quando existem emoções que a gente não se permite sentir, o corpo sente no nosso lugar. Ele assume a tarefa, ele carrega o fardo daquilo que não foi vivido. Dá para imaginar isso como uma ponte silenciosa. De um lado da ponte está a emoção que foi engolida, não dita. Do outro, o sintoma físico que aparece, assim, sem explicação. A psicossomática é exatamente essa ponte. Vamos ver como isso funciona na prática. Pense naquela tristeza que, por algum motivo, não podia ser demonstrada. Ela não some, ela se transforma. Vira aquele peso constante no peito. Ou talvez aquela raiva que ensinaram que era errado sentir, que precisava ser suprimida a todo custo. Ela também não desaparece, ela se manifesta como uma tensão crônica nos músculos, nos ombros, no maxilar. E a solidão de quem aprendeu que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, que precisava dar conta de tudo por conta própria. Essa solidão se transforma muitas vezes em uma dor de estômago persistente, uma queimação. E por fim, aquele medo que talvez tenha ensinado a ser invisível, a nunca incomodar para não dar trabalho. Esse medo de se expressar se materializa como aquele nó constante na garganta que dificulta até a fala. E é fundamental entender uma coisa: nada disso é fraqueza, não é drama, não é exagero, é um mecanismo de sobrevivência. Foi a forma que o sistema mente-corpo encontrou para lidar com o que era pesado demais para carregar conscientemente na época. O corpo, então, se torna um mensageiro leal, que nunca desiste de entregar a mensagem. Insistente, porque a mensagem é importante, e, compreensivelmente, depois de tanto tempo, um mensageiro muito, muito cansado. E com isso, fica a reflexão. E se a dor que se manifesta hoje no corpo não for um problema novo, mas sim uma história antiga? Uma emoção do passado que está, através desses sinais, pedindo para finalmente ser ouvida e compreendida? Vale a pena pensar nisso.